Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dog Box Baruch. Dog de guarda e proteção. Né, garoto? Dando. E ele sai da minha frente, ó. Isso aqui é submissão, ó. Onde eu tiver, se ele tiver na minha frente, ele sai. Às vezes eu solto ele da guia, dou comando livre, né? Pra gente sair. Aí ele vai lá na frente do portão e senta. Aí quando eu vou passar, ele tá bem no caminho pra me abrir o portão, né? Ele sai e senta do lado. Ele não fica na minha frente. Se eu estiver entrando dentro de casa, ele estiver na porta, eu sou deitado, quando eu for passar, ele levanta e sai. E tudo isso é adestramento, é obediência, é consciência que o dog tem, que eu sou o líder, que eu estou no domínio, que eu estou no controle, que eu estou na liderança. Aqui eu já fiz um sinal para ele vir para cá. Ele já sabe que ele vai sair. Aí ele senta e ele aguarda agora eu soltar ele. Beleza? Vamos fazer uma caminhada aí. Deus abençoe. Eu comentei em um certo conteúdo sobre adestradores profissionais que eles não têm interesse em certos tipos de clientes, porque se percebe que a pessoa não obedece, não passa liderança, não passa domínio, não passa controle dentro das técnicas. E aquilo ali acaba queimando o adestrador, acaba queimando o canil. O dog tem um mau comportamento e a pessoa não assumiu o erro e atribuiu ao adestrador, ao canil, um mau adestramento. Então tem certos adestradores que ele já percebendo isso, ele não quer pegar o dog para adestrar. Em alguns casos, tem adestradores que até devolvem o dinheiro para a pessoa. Porque não é interessante ele ter um cachorro que ele adestrou, que ele fez um bom manejo, e esse cachorro no seu dia a dia não demonstrar a sua competência e não engrandecer o seu canil, porque essa é a propaganda do adestrador. Essa é a divulgação do adestrador profissional do canil. Cachorros adestrados, comportados, obedientes, e as pessoas perguntem quem foi que adestrou, qual foi o canil, e ali a pessoa conseguir novos clientes. E não é interessante para o adestrador o manejo fora desse contexto. Então, ele percebendo ali que o dono do dog não vai fazer o que é necessário, ele simplesmente não aceita. Porque algumas pessoas pensam que é deixar o cachorro no canil e um belo dia lá, e o cachorro vai estar obedecendo sem o dono estar participando da instrução e aprendendo a ter domínio, liderança, controle sobre o dog. Alguns donos de dog, eles não têm interesse. Eles acham que o cachorro é tipo uma máquina, né? É tipo um computador que o adestrador vai lá, configura a mente do dog, pronto. Não. Tem que ter a participação humana da pessoa, das pessoas que têm um cotidiano com o dog. E nesse contexto, também é assim em relação a vender um dog a qual você tenha todo um custo, canis de adestradores profissionais, canis que geralmente os dogs têm pedigree, eles têm uma seleção
eles têm uma alimentação, algumas fêmeas, elas recebem suplementação quando na gestação dos dogs. Os dogs nascer com certos aspectos físicos, porte, eles fazem uma seleção entre macho e fêmea, de linhagens com certo tipo de temperamento, principalmente aqui nós estamos falando aqui no contexto de guarda e proteção. Há uma higienização do local, há um canil. Então há todo um trabalho veterinário de adestramento e pais adestrados, pais com bom temperamento, cachorros que receberam adestramento, condições sanitárias, tem acompanhamento veterinário e etc. Então dogs nessa pegada aí, eles são bem caros. Porque não é interessante para o canil vender um dog e a pessoa não ter condição de cuidar daquele dog e as pessoas perguntarem onde foi que comprou aquele cachorro, qual foi o canil, e queimar aquele canil como se fosse da seleção, da linhagem dos pais, sendo que ali o cachorro está maltratado. Não é por causa da linhagem, é por causa que a pessoa não tem o manejo correto com o dog. Então isso aí queima o canil. Então por isso que geralmente preços de cachorros nessas condições, eles são caros. Porque se a pessoa consegue pagar aí 5 mil num dog, de 2 mil a 5 mil, ela vai ter condição de dar uma boa alimentação, de ter um bom alojamento para o cachorro, um canil, tem condição de pagar um adestramento. E quando as pessoas olharem aquele dog na rua, as pessoas perguntarem sobre o dog, onde comprou, qual foi o canil, aquilo ali engrandece o canil. Agora a pessoa não tem condição às vezes de dar R$500 num dog e não dá a alimentação correta, não dá o manejo correto, e o dog ele não tem o desenvolvimento ao qual ele poderia ter. Então não é interessante para adestradores profissionais, canis com pedigree, vender cachorros fora dessa realidade financeira. O Baruch ele é um box diferente dos outros. Então não é interessante para mim vender o Baruch por R$200, os filhotes dele no caso. Pessoas que mal conseguem comprar ração, não vai dar um bom alojamento pro dog, e ali vai matar a seleção do dog, vai matar a descendência do dog. Então ainda mais eu que quero transmitir a guarda e a função do Baruch, do dog box na sua essência. Acabei de passar ali, a pessoa, poxa, cachorro muito bonito, escuto isso direto do Baruch a respeito dele. Apesar de não ter todas essas condições de um canil e de não ter adestrado ele profissionalmente, mas ainda assim o Dog Box Baruch ele é um dog diferente, porque ele está dentro da sua função. Ó, passou 2 pessoas, ele está dentro da sua função. Ele é um dog bem saudável, não tem um custo com ele com veterinário, graças a Deus. É claro que pode chegar um tempo que há necessidade, por causa da idade. O Baruch já está com 5 anos. Depois dos 6 anos eu vou ter que tomar bastante cuidado com ele, assim, exercício, confronto, né? Porque depois dos 6 anos ali ele já vai começar a ter uma degradação física. Então já tenho que tomar cuidado com ele nesse contexto e talvez precise realmente de veterinário, de tratamento, etc. Quanto mais vai chegando uma idade mais avançada pro dog. Mas o Baruch eu não tenho despesa com ele com veterinário. Baruch tem 5 anos,
eu não lembro de gastar com Baruch com veterinário. Ter despesas extrapolantes com ele. Então esse box aqui, ele é um box diferenciado. É um box que faz guarda, faz proteção. Se eu conseguir uma boa fêmea, um bom temperamento e um bom porte, os filhotes vão ser top. Então não é interessante para mim vender os filhotes do Baruch barato. Eu praticamente, para mim vender um filhote do Baruch, estaria entre 2.000. Porque seriam pessoas que a princípio teriam condições de sustentar o cachorro. De manter, né, a linhagem dentro de um porte, né, e dentro de um padrão, pelo menos físico, que o cachorro pudesse transmitir aos outros a linhagem dos seus pais. Então você dá cachorro, ou vender cachorro é barato para quem adestra cachorro, para quem busca fazer um bom manejo do dog e etc. Não é interessante. Não é interessante eu ver os filhotes do Baruch maltratado, ver um cachorro sem porte, sem pegada, e sair por aí comentando que é filho do Baruch, né? Cachorro sem se alimentar direito, sem os cuidados necessários. Tem adestrador que ele tem dog totalmente para função de guarda e proteção, e ele vende o cachorro. E ele percebe que aquela pessoa que está comprando o cachorro não vai trabalhar a guarda e a função do dog. Algumas situações a pessoa vende porque ela está sem opção. Porque os cachorros foram para poder vender mesmo. Até para manutenção do canil e etc. e outras coisas mais. Mas tem adestrador que ele não vende não, porque ele olha assim, ele sabe que a pessoa não vai trabalhar no manejo do dog, de guarda e proteção. E geralmente ele é um dog que ele nasceu diferenciado. Adestrador profissional, ele consegue perceber que aquele dog ali ele tem uma pegada diferente dos outros. Os outros também são de guarda e proteção, mas tem um que parece que nasce com excelência. Tem dogs que eles têm mais guarda, eles têm mais proteção do que os outros que também são de guarda e proteção. Então ele tem mais pegada, ele tem mais ferocidade, ele tem mais encaixe na mordida, ele tem mais temperamento. E quando ele vê que aquela pessoa que vai criar aquele dog não vai trabalhar aqui, ele vai até estragar o dog. Vai criar o cachorro como simplesmente de companhia, vai criar o cachorro fora da sua função. E algumas situações até fatalidades causa, porque não vai ter domínio, liderança, controle sobre o dog, e vai gerar uma fatalidade que vai ter que sacrificar o dog. O dog trazer um prejuízo a uma pessoa inocente. Então tem todo esse contexto que algumas pessoas a querer adquirir um dog, elas não têm essa noção. Elas não entendem muitas vezes porque um dog é tão caro. E adestramento também é caro, porque envolve o nome de um profissional, envolve o nome de um canil e de seleção, de manejo, que às vezes é décadas. Pessoas que trabalham há 30, 40, 50 anos na seleção daqueles dogs, no manejo daqueles dogs. E eu tô falando por baixo, tem gente que viaja para fora para cruzar o dog. Viaja para outro estado, viaja para outra nação, pessoas que têm condição, e gasta 5 mil reais só com viagem, passagem, transporte, etc. Aí ele vai ter todo um gasto desse para fazer uma cruza com um cachorro campeão, uma cadela, um dog de temperamento ímpar e etc. Para chegar aqui e vender o cachorro por 500 reais. Vender o cachorro por 1.000 reais.
mas você pode não estar dentro dessa condição. Aí você vai trabalhar dentro da sua condição e Deus vai te abençoar. Você pegando um dog, tem gente que doa, né? Às vezes a pessoa não sabe que tá doando um dog de excelente porte e de excelente temperamento. O Baruque foi através de uma doação. Eu tava orando a Deus, pedindo a Deus, e quando eu fui no LX eu vi um box doando. E quando eu fui ver o endereço da doação, era na rua onde minha mãe morava, e eu tava na casa dela nesse dia. Então eu só subi umas quadras e adquiri o Baruque. Ele tinha uns 2 meses e foi bem interessante, porque a dona foi se despedir dele, né? Como geralmente eu vou comprar cachorro, eu já comprei outros. Quando eu comprei, geralmente eu não vou no cachorro, eu fico no lugar e deixo o cachorro vir a mim. Aquele que vinha a mim, geralmente é esse que eu pego. Então eu me agachei, ele tava lá e eu chamei ele e tal, e ele veio, já abanando, né? Ali o rabinho, o toquinho dele, e veio pro meu colo. E a dona, quando foi chamar ele, pra se despedir dele, ele não foi nela. E ela até estranhou, ela, oxi. E ele já ficou ali comigo. E graças a Deus está comigo até hoje. Então, Deus me deu o meu cachorro. E eu trabalhei dentro da função primária do box. Eu trabalhei dentro da sua guarda e proteção. Baruque, livre. E todos podem ver aí através dos vídeos que tipo de box é o Baruque. Um dog saudável, de bom temperamento. Ontem mesmo tinha um cachorro solto lá no portão, latindo. E o Baruque, soltei ele, o Baruque tava latindo. E o cachorro não queria sair do portão. Era um cachorro já adulto, mas só que ele era já velhinho. E ele latindo, eu abri o portão, que eu já ia sair com o Baruque mesmo, ali próximo de casa. E só deu comando pro Baruque, cuidado. O cachorro se encolheu, o outro. O Baruque ficou assim, no instinto de querer atacar, mas o Baruque não atacou ele. Porque é um cachorro que não iria atacá-lo, não ofereceria perigo para ele. Então, um cachorro que sabe discernir quando deve atacar ou não. E isso é muito bom no contexto de quem tem criança. De ter um dog que consegue discernir quando o outro ser não oferece perigo e não vai atacar. Então ele, percebendo que o outro não iria atacá-lo, ele não atacou. Ele ficou um pouco arrupiado, cabeça em pé, peito imponente, mas esperando o ataque do outro. Mas o outro não atacou. Então, quando ele viu que o outro não ia atacar, ele começou a andar, ignorou. Ele deixou o cachorro de lado. Então, é um dog de ótimo temperamento. Tem a sua função de guarda e proteção. Eu trabalhei com esse dog desde os seus 2 meses. Então, tem todo um conjunto que você coloca ali no pacote quando você vai vender os filhotes. Então, quem sabe do que eu estou falando, não tem dificuldade dentro da sua condição de pagar o preço a qual você está pedindo. Agora, quem não tem compreensão, ela não entende. É como a salvação da alma. Quem sabe o preço que Jesus pagou naquela cruz, tem a mentalidade de buscar se arrepender do pecado, se converter.
e buscar Deus de todo o seu coração. Agora, pessoas que não têm noção do preço que foi pago, todo o contexto ali de salvação em Cristo, elas ignoram, elas acham desnecessário arrepender, elas acham desnecessário converter dos pecados, porque elas não têm noção do preço que foi pago pelos seus pecados. Aí quando receberem o seu justo castigo na eternidade, aí lá algumas pessoas vão entender, mas só que aí vai ser tarde demais. Eu estava vendo uma matéria, de um traficante, eu não quero falar o nome dele porque eu tô tendo muito problema com direitos autorais. Vocês estão vendo que eu não tô botando mais fundo musical, porque a gente bota um fundo musical, aí vem lá os direitos autorais daquela música, e às vezes eu faço um vídeo aqui falando, mostrando o manejo, e a pessoa por 3 minutos que eu coloquei a música dela, uma imagem, ela ganha o dinheiro em cima do meu vídeo. Eu não tô fazendo vídeo aqui para ganhar dinheiro, mas eu não estou fazendo vídeo também para outras pessoas fora do contexto aqui do manejo ganhar dinheiro. Se for o Jairo Teixeira, se for o Caio Work Dogs, se for o Fernando da Matilha do Bem, e etc., e eu botasse algum conteúdo deles, alguma imagem, alguma coisa, eles ganhassem dinheiro em cima do meu vídeo, beleza. Mas pessoas ganhando dinheiro fora de um contexto a qual eu estou trazendo de manejo, para mim não é justo. Então por isso que eu não estou botando os fundos musical. Vou ver se eu aprendo, se tem alguma forma de eu botar fundo musical sem ter problema com direitos autorais. Fora quando bloqueio o vídeo não pode ser publicado, então eu estou evitando aí colocar conteúdo de outros canais para que não haja mais esse tipo de problema. Então eu estava vendo uma matéria de um traficante conhecido, ele reclamando de maus tratos. Que a família dele tinha que mostrar as partes íntimas, a mãe dele, a filha, e comida estragada e etc. Alguém fez um comentário, até parece que a pessoa está no hotel 5 estrelas e reivindicando, né, um melhor tratamento. Cadeia não é para dar melhor tratamento a ninguém. Cadeia é para a pessoa pagar um preço de algo que ela fez errado. E a pessoa ainda quer ter direito, então assim, nem um sentimento de arrependimento, nem uma consciência que aquilo que está acontecendo é merecedor. Não, se acha injustiçado. Eu vou colocar lá no comentário um vídeo que vai falar melhor sobre esse contexto. Dogbox, pisou na bola é boom. Que ali, tipo, do meio pra frente vai ter um contexto nesse conteúdo, onde a pessoa se vitimiza. Ela não tem consciência que ela é culpada. Então, quando a pessoa se vitimiza, ela não se sente culpada, ela se sente injustiçada, e ela tem a consciência de quem aplicou a justiça, que é o injusto. Então é uma inversão de valores. E ele falando ali, aparentemente com o juiz, argumentando sobre isso, como se ele estivesse sendo injustiçado. Sendo que ele está ali porque matou, roubou e destruiu. Quantas famílias destruídas, quantas casas destruídas, quantos lares. Ele ainda tem comando lá dentro da cadeia. Então, pessoas assassinadas, mortas e etc., através da liderança dele do tráfico. E a pessoa ainda achando que merece algum tipo de bons tratos. Então ele simplesmente está colhendo o que ele plantou. Aqui, a pessoa ainda tem algum tipo de regalia. A pessoa aqui ainda tem algum bem-estar. Aqui a pessoa de alguma maneira tem algum conforto. Mas eu quero dizer, lá no inferno não tem não. Lá no inferno, a visita íntima lá só se for do Satanás. A visita íntima lá só se for dos demônios. O saidão do inferno só se é pro lago de fogo. Do inferno pro lago de fogo, porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, segundo a Bíblia. Não tem apelação não. Lá no inferno, líder de facção não comanda não. Líder de PCC, de comando vermelho,
Lá não tem voz no inferno, não. Então, a pessoa devia estar aproveitando esse momento para se arrepender dos pecados, para se converter das suas iniquidades. Porque Deus, Ele é misericordioso. Se a pessoa se voltar para Deus aqui, independente da condição social dela, independente da sua condição financeira, moral, religiosa, se a pessoa se voltar para Deus com sinceridade e com verdade, Deus perdoa. Vai continuar colhendo o que plantou aqui, mas quando morrer, ao menos vai para o céu, vai receber a salvação da sua alma. Agora a pessoa não se arrepende aqui, se vitimiza, dá uma de inocente aqui. Quando chegar lá no reino de Deus, é caldeirão do inferno. Não tem conversa. Não adianta chegar lá e ficar se vitimizando, falar que foi vítima da sociedade, e etc, etc. Chegou lá na eternidade, sem Cristo como único Senhor e Salvador, é inferno e lago de fogo. E qualquer pecado para Deus é crime. Qualquer pecado que nós cometemos é um crime espiritual. E quando nós cometemos um crime, seja ele terreno, seja ele espiritual, nós devemos assumir nossa culpa e buscar a Deus enquanto se pode achar. E buscar misericórdia e buscar perdão. Porque depois que vir a sentença, a condenação, depois que passar para a eternidade, não adianta querer buscar, não. Então a gente vive nesse contexto onde as pessoas, elas não assumem os seus crimes. O camarada matou, roubou, estrupou, tá sofrendo lá sua pena na cadeia, tá recebendo aquilo que mesmo plantou, mas chegou lá na frente do juiz se vitimizando. Se ele não quisesse que a mãe dele ficasse mostrando lá a vagina, que não roubasse, que não matasse, que não traficasse. Se ele não quisesse que a família dele, as mulheres da família dele ficassem nuas lá na cadeia, que não cometesse crime. Se ele não queria comer comida estragada, que não entrasse na vida da bandidagem. Aí entra na bandidagem, comete o crime e quer bons tratos. Você quer viver no pecado, sem arrependimento, sem conversão, sem fé em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, e quer ir para o paraíso? Nunca. E boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Então a salvação da nossa alma foi uma doação. Mas por ser uma doação não quer dizer que não houve um preço, não. Para nós foi uma doação. Mas Jesus pagou o preço. E um preço caro, caríssimo, pela nossa alma. Então, para nós, foi sem custo. Mas para ele teve um custo. Um custo da sua própria vida. Agora, a pessoa não dá valor ao preço que foi pago e quer ter uma boa qualidade de vida, o resultado é consequência do preço que foi pago. Então, para uma boa qualidade de vida foi pago um alto preço. Você viver num lugar onde não tem mais doença, não tem mais enfermidade, não tem mais vírus, não tem mais pandemia, não tem mais assassinatos, homicídios, não há mais morte, não há miséria, não há pobreza, ruas de ouro, viver eternamente, sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de angústia, num corpo que não pode adoecer, morrer, não pode enfermar, viver num paraíso eternamente,
nem cansado vai ficar, nem vai precisar dormir. Não haverá noite lá, pois a própria glória de Deus em Cristo iluminará todo lugar, com seres celestiais, anjos, querubins, arcanjos, serafins, seres celestiais, contemplando várias belezas. Isso é qualidade de vida, e vida em abundância. Aí acha que não teve um preço? Teve um preço. Essa doação teve um preço. Quando alguém doa alguma coisa para alguém, aquilo teve um preço. A pessoa pagou por aquilo. Ela está doando algo que ela pagou. Teve um custo. Então tudo tem um custo. Agora tem gente que doa coisa velha, coisa estragada, coisas que até perderam valor, mas teve um valor em um certo momento. E Deus, Ele não doou coisa velha, coisa estragada. Deus não doou o pior que Ele tinha. Deus doou o melhor que Ele tinha para nós. O melhor que os pais têm são os filhos. Deus doou o filho dele pelo pobre pecador. E o pecador não reconhece que é pecador. Não reconhece que é culpado. Negando o preço que foi pago pela alma dele. Aí quando chegar lá na eternidade, não adianta ficar igual esse bandido não. Se vitimizando e falando que está recebendo maus tratos no inferno. Não vai mudar. Se não deu valor no preço aqui pago, se não recebeu a doação de Deus com humildade, arrependendo dos pecados, se convertendo em Cristo como único Senhor e Salvador, não pensa que vai ter qualidade de vida não. Não pensa que vai viver bem não, na eternidade não. Mas se você reconhecer o preço que foi pago pelos seus pecados, se arrependendo, se convertendo em Cristo, dos seus pecados, das suas iniquidades, nele como único Senhor e Salvador da sua alma, aí sim, você vai ter qualidade de vida. Uma qualidade de vida eterna, para todo sempre. E aproveitando aqui, quando eu disse que o dog box ele sabe discernir entre o ser mais fraco, isso não quer dizer que você tem que fazer do cachorro uma babá das suas crianças não, ou que você pode deixar o dog sem a sua supervisão, porque cada dog tem um tipo de temperamento e existem situações adversas que acontecem, a não ser que o dog receba manejo para aquilo, adestramento profissional, para fazer a guarda e a proteção da sua criança, do seu filho, etc. Baruque aqui, junto. Ó, como aconteceu agora, se não tivesse o manejo correto, atenção, eu já vou botar a guia nele, poderia acontecer uma fatalidade. Não só em relação ao dog a atacar uma pessoa, mas a pessoa vai defender seu filho, vai defender sua filha e mata seu cachorro. Você não sabe o que está na outra pessoa, então você tem que tomar muito cuidado no manejo do dog. Com adestramento, com obediência, com domínio, com as prevenções, né? E ter o discernimento das fatalidades. Agora, sem um manejo adequado, não é aconselhável você deixar o dog com crianças, principalmente sozinha. Tem um contexto aí da mamãe que foi tomar banho, deixou o pitbull com a criança de 24 dias e o cachorro matou a criança. E não foi por ter manejo de ataque, de guarda e proteção não. Foi pelo antimanejo, pela humanização. Cachorro é amiguinho, cachorro é coleguinha, né? Devia criar o cachorro abraçando, beijando, né? O cachorro ali perto da criança, não mostrava agressividade. Mas é porque um líder pro cachorro estava perto. A partir do momento que aquela pessoa foi tomar banho, o cachorro olhou a criança, pode ter atacado por agressividade, ou a criança pode ter chorado e o cachorro foi corrigir a criança.
E nessa correção ele acabou matando o dog, porque um cachorro, quando ele vai corrigir o filhote, o cachorro tem uma pele diferente do adulto. Ele tem mais resistência para mordida. Então o dog, vendo a criança como um filhote, a criança chorou, fez um gesto, alguma coisa, e o cachorro foi corrigir, como se corrige um filhote. Aí nessa mordida aí, a criança morreu, porque não tem a estrutura de um filhote dog. É como dizem, né? Diz que geralmente o tubarão ele não ataca seres humanos para matar. Ele morde ali como para ver o que é, mas nessa aqui para ver como é que é, ele arranca uma perna, arranca um braço e a pessoa morre. Então o dog ele vai exercer um domínio, uma liderança sobre aquela criança, como se fosse um filhote, nessa aí mata. Então deve estar sempre na supervisão do adulto, dogs com crianças. E isso independente de porte, de tamanho, de raça. Beleza? Falou, fique com Deus. Aqui vocês sabem que os vídeos são praticamente quase ao vivo. Eu concluo uma informação, mas acontece alguma coisa, uma situação, vem uma inspiração, e eu vou lá, gravo o vídeo, faço comentário. Então aqui ainda falta um pedaço para mim chegar em casa. Pode acontecer alguma coisa ou não. Tem coisas que eu não consegui gravar já, tem coisas que eu não gravei. Tem outras situações que eu aparentemente terminei um vídeo e depois falei mais algo sobre, porque aconteceu alguma coisa e eu mostrei o manejo naquela situação. Então, reforço, esse canal ele é um pouco diferente até dos profissionais em relação a isso. Porque eu saio para uma caminhada com o Baruch e acontece alguma situação e eu tenho que aplicar ali o manejo, a dominância, a liderança, o controle, a obediência num fato que não foi simulado. Ali não foi figurado. Ali não foi uma coisa, você fica ali, você bota seu cachorro ali, quando eu passar você solta seu cachorro, deixa seu cachorro atacar o meu, etc. Não. Não é programado. É uma coisa que acontece mesmo, que aconteceu. Então, a maioria dos vídeos do Baruch, nesse contexto, são assim. Coisas que eu sabia que poderia acontecer. E algumas eu comentando sobre o assunto e aconteceu. E confirmando aquela informação sobre aquele manejo, sobre aquela situação e qual a postura deve se tomar para aquilo. E algumas situações novas, e depois eu trabalhar naquela situação que aconteceu, para quando ela acontecer de novo, o cachorro ter a postura correta. Então poucos canais oferecem isso, um manejo real de adversidades do dia a dia. Beleza? Falou, fique com Deus. E mais uma vez, boa meditação das coisas de dog, né, Baruch? E das coisas do alto. Um dos criminosos ao lado zombava. Então você é o Messias, não é? Prove isso, salvando a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso protestou. Você não teme a Deus nem quando está morrendo? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não fez nenhuma coisa ruim. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu: hoje você estará comigo no paraíso. Esta é uma promessa. Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos,
como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conhecer eu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao 13. E lembrando, esse lugar que o Baruque está aí é provisório, como já foi comentado em outros vídeos, em outros contextos. Beleza? Falou, com Deus.